noite. Eu comecei se eu posso chamar assim, meu chamado, quando eu estava no segundo ano de faculdade, acampamento bíblico Paulo da Vida, senti o desejo de incentivar jovens a estarem mais perto de Cristo. E graças ao meu pai, que falou assim: tá bom, termina a faculdade. Mas pai, eu quero ir para o seminário. Tá bom, termina a faculdade. Mas pai, eu quero. Meu pai é pastor. Ele falou: vai falar com o seu pastor. A gente estava em igreja diferente. Estava na primeira Batista de Atibaia, ele estava na Batista Central de Campinas. A gente morava em Campinas, né? Aí eu fui lá correndo falar com o meu pastor. Falei: pastor, pastor, eu quero ir para o seminário e tal. Ele falou: legal, termina a faculdade. Meu pai ligou para você? Ele falou: não, mas é a coisa natural fazer. Mas pastor, eu quero ir para o seminário. Aí ele falou: faz o seguinte, fala com o seu tio. Meu tio na época era reitor do seminário bíblico Paulo da Vida. Não, meu tio, reitor do seminário. Tio, eu quero ir para o seminário. Aí ele falou: legal, termina a faculdade. Eu falei: não, vocês estão de brincadeira comigo. Não é a coisa certa a fazer. Então eu terminei a faculdade, meio a contragosto, mas terminei. E aí fui para o seminário. 2008, formei em 2012 com ênfase em pastoral e educação. Aí eu comecei a trabalhar na igreja, primeiro como estagiário, depois fui ordenado nessa igreja, comecei a pastorear como pastor auxiliar, depois ingressei no mestrado na área de teologia histórica, que era uma paixão que eu tinha, e depois tive o privilégio de ir para os Estados Unidos e fazer o estágio pastoral que tanto o João fez quanto o Emerson também fez depois de mim, e lá eu pude aprender com muito mais rigor acerca de doutrina de igreja, e ver como doutrina de igreja é algo importante não só para a liderança da igreja, mas como membros. É importante nós sabermos a respeito de membresia, de disciplina, de discipulado, de pregação, de teologia bíblica, de missões, de culto. Você sabia que a Bíblia fala sobre como deve ser o culto público? Os membros, a liderança, a gente tem que saber sobre isso. E lá nos Estados Unidos eu creio que aprendi bastante a esse respeito e comecei a gostar dessa área, que é justamente aquilo que a gente está fazendo aqui. E posteriormente eu comecei um curso para crente, porque na região onde eu vivo, infelizmente, o ensino bíblico ele é muito fraco. Então, na minha região, se você pergunta o que é a escola bíblica dominical, eu vou falar para você que nem 1% vai saber responder isso. Muitos crentes não sabem manusear a Bíblia na minha região. A região sul é uma região pobre no que diz respeito a essa doutrina. E aí, um pouquinho antes de começar a pandemia, eu tive essa ideia de começar um curso para crente, para incentivar o crente a saber como manusear esse livro e a ser boa influência dentro da sua igreja. Esse papel deveria ser das igrejas locais, mas como eu falei, minha região é muito pobre, então aí eu acabei criando esse curso chamado Imersão na Palavra. Hoje é parte do que eu faço, junto com tradução, junto com estar em igrejas como eu estou aqui, faz parte do meu ministério, interpretação. Mês passado eu estava lá em Campina Grande, na Consciência Cristã, e tive o privilégio de interpretar um grande pregador, e assim Deus tem movido a minha vida, a vida da minha família. Minha esposa Raquel é agente viária, então se você quiser viajar, fale com a gente pode ajudar vocês, tá bom? Tenho 2 filhos, eu tenho a Giovana, que tem 7 anos, e o Felipe, que acabou de completar 1 ano, nosso gordinho, tá bom? Membresia. Às vezes a gente ouve essa expressão e talvez ela seja meio estranha. Primeiro porque a gente não vê membresia dessa maneira na Bíblia. Assim como a gente não vê trindade, mas a gente sabe que a trindade existe. E eu quero trabalhar com vocês 2 assuntos que são vitais, na verdade 3 assuntos que são vitais para a igreja local, mas esses assuntos estão ligados e interligados, tá? E antes de começar, para falar sobre, eu vi o livro aqui, eu falei sobre
disciplina. Peraí que o meu esboço está fora de ordem, me perdoa só um pouquinho, gente, peraí. Quase. Eu vi os livros ao contrário aqui, e aí eu acabei me... Por que eu fiz essa pausa? Porque antes de falar sobre membresia, a gente tem que falar sobre liderança. Tá? E geralmente, quando a gente fala de liderança, dependendo do background que você veio, tem gente que se arrepia, porque sofreu, porque passou por determinadas situações e acabou tendo experiências ruins. Outras pessoas, pelo contrário, têm boas experiências, glória a Deus por isso. Mas é um mix, tá? Então, eu quero tentar trabalhar com vocês um assunto que é extremamente importante na Escritura e que não é só para pastores, ainda que eu vá falar sobre o conceito do que é ser um pastor, um presbítero, tá? Eu usei uma expressão, pastor. Geralmente é esse nome que a gente dá para aqueles que cuidam das ovelhas, tá? A expressão ela bate, né? Pastor, ovelha, tá? O Novo Testamento ele chega a usar 3 expressões para esse mesmo ofício, expressões que são intercambiáveis. Você pode usar qualquer uma delas se você está falando da mesma coisa. Aprendeu um pouquinho de grego aqui. Episcopos, tá? Que geralmente é traduzido por bispo na sua Bíblia. Presbíteros, que geralmente é traduzido por presbíteros, não é invenção presbiteriana, tá bom? Isso é bíblico, tá aí, tá? E a palavra poimã, que é traduzida geralmente por pastor. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 20. Deixa a sua Bíblia aberta aí, as suas anotações fiquem a postos também, tá? Atos capítulo 20. Se você olhar, por exemplo, o versículo 17, ele vai falar assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, tá? Então, é uma expressão que você vê aí. Se você for para o versículo 28, você vai ver as 3 expressões aí, ó: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu. Aqui é episcopos, está traduzido por bispos na minha Bíblia. Para pastoreardes, aqui é o verbo, tá? Que vem da expressão poimã, do substantivo poimã, a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, tá? Então esses 3 títulos no Novo Testamento são usados para se referir à mesma pessoa. É o que na gramática a gente chama de quê? Sinônimo, tá? Isso é um estilo literário comum, tá bom? Eu vou usar, no tempo que a gente vai ter aqui, a palavra presbítero ou pastor de maneira intercambiável, tá? É a mesma coisa, eu só vou variar para a gente não ficar sempre falando, ficar falando pastor, presbítero, até para quebrar também esse conceito de que quando a gente fala de presbítero, a gente não está falando de um conceito exclusivamente presbiteriano. Aliás, quem é batista aqui, levanta a mão, por favor. Ok, maioria. Presbiterianos, ok. Tem mais alguma outra denominação que eu não estou lembrando? Não? Tudo bem, tá? Eu sou um batista e em alguns momentos eu vou fazer referência à doutrina batista, tá? Meus irmãos presbiterianos, amo vocês. É apenas uma questão da sequência que eu vou seguir aqui. Não é uma questão de disputa, não vou entrar em argumentação aqui, tá bom? Vamos lá. Meu desejo é que a gente entenda o que a Bíblia diz, não o que eu penso, mas o que a Bíblia diz sobre esse ofício e como a igreja local pode se beneficiar disso, para a glória de Deus, tá bom? Vamos começar destrinchando aí essa concepção do que é ser um presbítero a partir da história, tá? Quando a gente ouve a palavra presbítero, nós batistas geralmente a gente já, igreja presbiteriana, não.
Primeiro, eu mostrei na Bíblia que isso é bíblico, acabei de mostrar. A história, gente, eu sou fã de história, é minha formação, minha área. Se você olhar para a história do século XVII, você vai perceber que as igrejas congregacionais, eu estou falando do sistema, não da doutrina, não os congregacionais, denominação, nossa, fugiu a expressão. Eu não estou falando da denominação congregacional, eu estou falando do sistema, então batistas e congregacionais, tá? Eles já tinham presbíteros como ofício, enxergando isso no Novo Testamento, tá? Então, presbíteros, você vai encontrar ao longo da história da igreja, pensando em batistas particulares, os batistas que seguiam a linha calvinista, tá? E calvinista aqui eu estou falando aqueles que obtinham a sua doutrina oriunda dos teólogos suíços. Eu não estou falando apenas de soteriologia, de doutrina da salvação, mas aqueles que beberam da fonte suíça, tá? Calvino e companhia, tá bom? Isso também é visto nas igrejas batistas, e entendo, eu estou citando os Estados Unidos aqui, porque muito do que aconteceu lá na América do Norte refletiu aqui. Então, quando você vê esse livro que a gente distribuiu de manhã, que é Uma Igreja Saudável, ele vai citar isso, as igrejas batistas nos Estados Unidos no século XIX, tá? O presidente da Convenção do Sul, do Batista do Sul dos Estados Unidos, um homem chamado W.B. Johnson, ele escreveu um tratado em 1846 convocando igrejas a fazerem uso da pluralidade de presbíteros, porque eles entendiam que isso era uma prática bíblica, tá? Nós batistas, desde as nossas origens, nós somos congregacionais, onde a congregação sim tem a palavra final nos assuntos que diz respeito à igreja local, visando o evangelho, tá? Agora, essas decisões, elas são tomadas a partir de um pastoreio, que não é feito a partir de um único homem, mas sim de um grupo de pastores, de um grupo de presbíteros, tá? Mas esse grupo de presbíteros e grupo de pastores, eles não tomam as decisões sozinhos, é a congregação que toma as decisões de maneira conjunta. Tudo bem? História aqui, bem rápido. Segunda coisa, aqui como eu falei, nós somos congregacionais, tá? Quando Jesus ensinou os discípulos sobre a confrontação para aquele irmão que estava em pecado, né? Ele disse que a igreja local era aquela corte final de apelação lá em 1 Coríntios 5. Ele não estava falando com os pastores e com os líderes de Corinto, ele está falando com a igreja. Quando a gente vai estudar esse texto, né, de Mateus 18, ele fala, depois de ter o primeiro passo lá, se você está familiarizado com a passagem, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai lá, fala com ele, se ele te ouvir, ótimo, se ele não te ouvir, pega mais uma ou duas testemunhas, vai lá, fala com ele e tal. Se ele não atender, o texto vai falar aqui, diz-o à igreja, à assembleia, não fala líderes, tá? Ele está falando aqui para a igreja. Ou quando a igreja está procurando lá homens para servirem como diáconos, lá em Atos 6, eles entregam essa decisão à congregação, tá? Quando a gente lê, falei de Paulo lá em 1 Coríntios 5, você vê lá, nós acreditamos ser em 2 Coríntios 2, a resolução daquilo que aconteceu em 1 Coríntios 5, tá? Paulo está apelando à igreja, recebam esse irmão de volta. Ele não está falando para os líderes, ele está falando que a igreja tem que fazer isso. Quando você olha, por exemplo, para Gálatas capítulo 1, passagem famosa, que Paulo vai falar assim: admiro que vocês estão passando por um outro evangelho. Paulo não estava falando com os líderes, ele estava falando com a igreja como um todo, tá? Outras passagens podem ser referidas aqui, mas eu creio que fica claro que a autoridade final aqui é da igreja local como um todo, e não somente de um grupo de pessoas dentro da igreja. Essa é a nossa concepção como batistas. Tudo bem? Terceira coisa, vamos entrar propriamente no conceito de presbítero. O que é um presbítero? Não tem nada a ver com a igreja presbiteriana, e sim com o pastoreio, tá? Coloque isso, frise isso na sua cabeça. O presbítero é aquele que atende às qualificações bíblicas de 1 Timóteo 3, de 1 a 7, e Tito 1, de 6 a 9. Vou falar de novo, de 1 Timóteo 3,
de 1 a 7 e Tito 1, de 6 a 9. Essa pessoa deve ser reconhecida pela congregação como um presbítero, como um pastor. Particularmente, essa pessoa vai fazer 3 coisas. Primeiro, vai ensinar a congregação. É isso que está lá em 1 Timóteo 3:2. Ele tem que ser apto para ensinar a congregação. Segunda coisa que ele faz, ele ora pelo rebanho. Isso está lá em Tiago 5,14, tá? E terceira coisa, isso está lá em 1 Pedro 5,2, ele pastoreia o rebanho. Então ele ensina, ele ora e ele pastoreia, tá? Esse pastorear o rebanho vai envolver o quê? Vai envolver ensino, vai envolver oração, vai envolver fortalecer uma ovelha que está mais fraca, vai envolver proteger uma ovelha que está mais vulnerável, vai exortar aquela ovelha que é mais obstinada, mais rebelde, vai dar suporte para aquelas ovelhas que estão em dificuldade. E gente, o Novo Testamento está cheio disso. 2 Timóteo 2 vai falar sobre isso, Atos 20, o texto que eu acabei de falar, 1 Tessalonicenses 5, tá bom? E de tudo isso, o presbítero, o pastor, ele vai dar contas a Deus um dia ao Supremo Pastor. E isso está lá em Hebreus 13:17. É um ofício nobre, como diz Paulo em 1 Timóteo 3:1? Sim, mas é uma carga pesada, porque o pastor, ele vai dar contas a Deus um dia dessas ovelhas. Não é algo fácil, não é algo simples. Se envolver com pessoas é um trabalho que exige emocionalmente. Muitas vezes isso influencia até no físico e no psicológico do pastor. Mas é um trabalho que precisa ser feito, reparem no que eu vou falar, por homens. 2 coisas que eu vou falar aí. Primeiro, gênero que eu usei, homens, e também plural, homens, não é um, são vários homens. Homens que devem ser exemplo na sua palavra, na sua conduta, no amor, na fé e na pureza, como Paulo falou para Timóteo lá em 1 Timóteo 4:12, tá? Basicamente, isso é um presbítero, tá bom? Ok, nós de Herança Batista, infelizmente, herdamos aqui no Brasil um conceito muito errado do que é ser batista, principalmente no que diz respeito ao pastoreio, tá? Geralmente, uma igreja batista aqui no Brasil tem aquela formação de um pastor e um monte de diácono. Via de regra, esses 2 grupos brigam. Terrível isso. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Então, quarto ponto: qual que é a diferença de um diácono para um presbítero? Bom, os diáconos, eles têm um ofício designado no Novo Testamento. É aquilo que a gente vê, por exemplo, lá em Atos 6. As viúvas gregas estavam sendo esquecidas, então vamos lá. Como é que a gente vai cuidar desse grupo da nossa igreja? Então, é essa concepção de servir a igreja nas suas necessidades. Enquanto os presbíteros, eles estão encarregados de pastorear o rebanho, como eu falei, ensinando, pregando e orando, os diáconos, eles geralmente cuidam dos detalhes práticos da vida da igreja local, administração, manutenção, cuidado das necessidades físicas dos membros da igreja e assim por diante. Eu gosto de resumir de uma outra forma prática. Sabe para que existe diácono na igreja? Para falar assim para os pastores: deixa que a gente cuida para vocês pastorearem. O pastor não tem que se envolver nessas coisas para que ele consiga focar no ofício dele. Infelizmente, ainda existem muitas igrejas que delegam aos diáconos um papel de supervisão espiritual, quando eles geralmente não deixam isso na mão de uma pessoa, que é pior ainda, tá? Isso, queridos, vai diretamente contra aquilo que Paulo ensinou na sequência do texto de 1 Timóteo 3, lá do 8 ao 13. Eu gosto da definição que um pastor amigo meu ele deu no seu livro Diáconos. É um homem chamado Matt Smethurst. Desses livrinhos coloridos aqui, é um livrinho, ele é roxo, ele é meio roxo, está escrito lá, Diáconos, procura no Google lá, Diáconos,
Ele fala o seguinte, abre aspas: os diáconos trabalham pela unidade do corpo da igreja. Eles ajudam a unir a igreja em serviço amoroso. Eles são os amortecedores ou os para-choques da igreja. Legal, né? Então, deu para entender o que é um diácono, como é que ele difere de um presbítero? Ok, volta para aquele S que eu enfatizei aqui: presbíteros no plural, ponto 5. Batistas e presbiterianos, há uns 3 séculos mais ou menos, eles concordavam que devia haver uma pluralidade de presbíteros em cada igreja local. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente não vê um número específico, a igreja até tantos membros tem que ter um número X. Não, a gente não vê isso, mas sempre fala desse ofício no plural. Quer ver? Ó, vai comigo aí, abre sua Bíblia, Atos 14, para você ver que não é coisa da minha cabeça. Atos 14, versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de... Quem está na sua Bíblia aí? Presbíteros, plural, tá? Se você vai para o capítulo 16 de Atos, versículo 4: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Olha o capítulo 20 de Atos ainda, versículo 17, versículo que a gente leu. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros, e repara o singular aqui, da igreja. Ele está falando das igrejas, ele está falando da igreja. Gente, tem um monte de passagem, tá? Eu vou só remir o tempo aqui. Ter muitos presbíteros, e aqui é uma palavra para aqueles que são pastores titulares, ou seja, o nome que a sua igreja dá, não significa que você que é pastor titular perde o seu papel distintivo. No Novo Testamento a gente tem versículos que se referem à pregação e pregadores. Isso não se aplica a todos os presbíteros de uma congregação de forma igual, tá? Por exemplo, na igreja de Corinto, Paulo ele se dedicava à pregação de modo que os outros presbíteros, e aqui eu quero usar uma expressão, tá? Essa concepção de presbíteros leigos. O que eu quero dizer com isso? Presbíteros que não trabalham de tempo integral na igreja, gente que tinha um outro ofício, tá? Essas pessoas elas não podiam se dedicar porque eles não tinham tempo, porque eles faziam outras coisas. Se você olhar aí em Atos, que é justamente sobre isso, Atos capítulo 18, versículo 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Repara que isso é exclusivo de Paulo, testemunhando a judeus que Cristo é Jesus. Se você olhar em 1 Coríntios 9, vai lá para 1 Coríntios 9, olha o versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É um grupo específico. 1 Timóteo 4, 13, versículo que nós vamos falar algumas vezes sobre esse texto, mas abre lá, 1 Timóteo 4, versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Ele está falando isso diretamente para Timóteo, ele está falando isso para a igreja. Embora essa carta fosse lida na igreja de Éfeso, isso aqui é uma direção direta para Timóteo. Então sim, a gente vê 2 tipos de presbíteros, e aqui vem uma distinção entre batistas e presbiterianos, tá? Aqueles que na nossa concepção se dedicam mais ao ensino, geralmente pastores que trabalham de tempo integral, isso seria o ideal, isso é um bom alvo para a sua igreja. Se o seu pastor é bivocacionado, trabalhe para que a igreja possa assumi-lo de tempo integral. Esse é o ideal, para que ele possa focar o seu tempo no pastoreio e não dividir a sua mente, tá? Então esse que geralmente trabalha de tempo integral, que se afadiga no ensino das Escrituras, que geralmente gasta todo o seu tempo pensando na igreja local, no pastoreio, no ensino, e aqueles que se dedicam mais ao pastoreio, homens que geralmente têm o seu ofício fora da igreja, trabalham de outras formas, engenheiro, médico, professor, pedreiro, mecânico, tem outros ofícios.
mas ainda assim, pastoreio, que comumente nós chamamos essa distinção de presbíteros e presbíteros leigos, ou pastores e pastores leigos. Tem gente que não tem uma formação teológica formal, geralmente, tá? Mas que pastoreiam, que vão pastorear. Então, numa reunião de presbíteros, e vão orar pelos membros da igreja, no seu tempo livre, vão fazer uma visita, eventualmente vão ensinar, vão pregar, porque o presbítero ele tem que ser, qual que é a cláusula lá? Apto para ensinar, tá? Então, só fazendo essa distinção, eu sei que os presbiterianos têm a distinção aí entre presbítero docente, presbítero regente, tá? A gente enxerga aí um pouquinho diferente, tá? Mas a ideia é que todo presbítero tem que ser apto para ensinar. Mas tem uns que têm mais tempo e tem outros que têm menos tempo, mas ambos pastoreiam, tá bom? Voltando ao conceito de que o pastor titular ele não perde esse distintivo, é essa concepção que ficou conhecida na história da igreja como o maior entre os iguais, ou o primeiro, eu gosto dessa expressão primeiro, o primeiro entre os iguais. Ele é alguém sim que está mais à frente, é alguém que está ali, talvez desde o começo, ou dá mais tempo, ou é alguém que gasta mais tempo. É normal, isso acontece, tá? Não existe em nenhum lugar esse conceito de dois líderes que são iguais. Não é, isso não existe, não é assim, tá? Nunca foi. Jesus era o primeiro, aí você vê o grupo dos apóstolos, quem que se destaca primeiro? É Pedro, depois vem Paulo, isso é normal, tá? Não tem nada de errado com isso, tá bom? Mas, geralmente, esses que trabalham de tempo integral se afadigam, trabalham muito para ensinar, e o próprio texto de 1 Timóteo 5,17 vai falar o que? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, olha o que eles falam, os que se afadigam no ensino da palavra. O que isso quer dizer? Que o pastor tem que ganhar 2 vezes mais que a média da igreja? Não. Agora, uma palavra aqui para a igreja, o pastor fecha o ouvido. Qual que é a ideia disso aqui na prática? Entendendo que o seu pastor, ou os seus pastores, dependendo de quantos pastores são remunerados pela igreja, eles, à medida que eles são bons mordomos daquilo que eles recebem, dinheiro não tem que ser uma preocupação para que eles vivam a vida deles em família. O pastor não pode estar preocupado no final do mês se ele tem condição de receber uma família na casa dele e pagar o jantar nessa família. Não, ele tem que ter esse dinheiro. De novo, ele tem que ser um bom mordomo, ele não vai esbanjar, mas ele tem que ter o dinheiro para colocar gasolina no carro, para poder fazer visita. Dinheiro não pode ser uma preocupação para ele. Isso não significa, por outro lado, que ele vai viver viajando, esbanjando, indo. Mas falamos de discipulado hoje de manhã. O pastor tem que ter condição de pegar um membro e pagar um almoço para ele, um café. Isso sair do bolso dele, porque isso está fazendo o quê? Que o evangelho avance. À medida que o pastor está trabalhando na vida dessa ovelha, a ovelha está edificando a vida desse pastor. Não discipulado. Deu para entender? Tá? Óbvio, à medida que esse pastor ele é um bom mordomo, alguém que não esbanja, mas que tem que viver de uma forma onde dinheiro não é uma preocupação, porque ele já tem preocupação demais em pastorear o rebanho. Tá? Eu sei que é um discurso incomum, mas eu espero que faça sentido à luz daquilo que a gente está lendo na Escritura, tá bom? Por que eu falei de presbíteros no plural? Para justamente aliviar a carga, esse fardo que é pesado. Quando você tem presbíteros, pastores trabalhando juntos, você ajuda a tirar esse fardo presente no ombro de muitos pastores que não falam, que sofrem quieto. Quantos pastores você já não ouviu falar que tiraram suas próprias vidas? Casos de burnout, suicídios. Fora o fato de que quanto mais presbíteros, quanto mais pastores, à luz de 1 Timóteo 3, intitula a sua igreja tiver, melhor ela vai ser pastoreada.
se lembre, né, da expressão obedeça aos seus líderes. Isso tem em várias passagens do Novo Testamento. Eu só não sei o quanto você já refletiu sobre esse tipo de autoridade, o que essa autoridade faz, quão longe essa autoridade pode ir. E de novo, talvez você já tenha ouvido casos e casos de gente abusando de autoridade, pastores que perderam a sua autoridade diante do rebanho. Qual que é a real autoridade que o presbítero tem? Esse é o meu ponto 6. Onde que as Escrituras concedem autoridade aos presbíteros? Eu quero olhar para 4 passagens na Bíblia que fala dessa autoridade de pastores ou presbíteros. A primeira, volta lá para Atos, capítulo 20. Paulo está falando aí para os presbíteros de Éfeso, Atos 20, 28. Olha o que ele fala: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo designou. O Espírito Santo designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. O Espírito Santo fez esses homens pastores e bispos para eles pastorearem. É o Espírito que encarrega esses homens de realizar a tarefa de pastorear e supervisionar, não no sentido empresarial, tá? Essa ideia de supervisão, de olhar, de cuidar, tá bom? Segunda passagem, 1 Pedro, capítulo 5. Pedro, de maneira parecida, ele está exortando os presbíteros, e aqui é muito importante a gente olhar para os versículos. Vou começar por um. Olha só o que Pedro fala: portanto, apelo, eu rogo os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Então o que ele fala? Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem, zelem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Pastores, presbíteros supervisionam, alimentam, protegem, orientam as ovelhas. 2 outros textos que apontam a autoridade dos presbíteros. Abrem comigo em 1 Tessalonicenses 5. Não lidando com a ideia de supervisão, mas exortando a congregação a obedecer. Aqui Paulo está pedindo para os Tessalonicenses que eles reconheçam que eles têm esses líderes em autoestima. Olha aí, versículo 12. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor. Repara que é no Senhor que eles lideram, e os aconselham. Olha a expressão do 13: tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho dele. Vivam em paz uns com os outros. Note que no texto Paulo fala a esses líderes, eles se esforçam no trabalho deles, eles lideram no Senhor, eles aconselham. Por fim, o último texto, abre aí em Hebreus capítulo 13. Citei, agora nós vamos ler, para você ver de novo que isso não é algo que eu estou tirando da minha cabeça, tá? Olha aí o versículo 7, Hebreus 13, 7. Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que eles tiveram e imitem a sua fé. Agora olha o versículo 17. Obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Olha só, obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Repare nos verbos: imitar, obedecer, submeter-se. Agora, a gente viu que a gente deve se submeter, obedecer. Ponto 7. O que o presbítero tem que fazer com essa autoridade dada por Deus?
ver que o Novo Testamento concede essa autoridade, mas o que essa autoridade faz? Dentro do meu ponto 7, letra A, se você está anotando, a autoridade para ensinar e mostrar o caminho do que se crê e como andar. É isso que o pastor tem que fazer. Pastores, presbíteros têm a autoridade de ensinar, ou seja, eles têm a autoridade concedida pelo Espírito Santo para ler a palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus e aplicar à igreja, dizendo algo mais ou menos assim: queridos, esse é o caminho pelo qual todo seguidor de Jesus tem que andar. Nós, como igreja, temos que andar nesse caminho, porque a Bíblia assim o diz. Esse é o caminho da obediência. Onde que a gente vai para testificar disso? Pensa nessas 4 passagens que a gente acabou de ver. Lá em Atos 20, no versículo 28, Paulo diz que os presbíteros eles devem pastorear, eles devem cuidar. E por que eles têm que fazer isso? Se você olhar, volta lá na passagem de Atos 20, olha a continuação. Se você olhar o versículo 30: e que dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Presbíteros têm que proteger o rebanho do falso ensino desses lobos que surgem no meio da congregação. Como é que ele vai fazer isso? Ensinando a sua doutrina. Não é coisa da cabeça dele. Ele recebe a autoridade de Deus a partir da palavra de Deus. Se ele sai da palavra de Deus, ele perdeu a autoridade dele. Quando a gente olha de novo para 1 Pedro 5, Pedro ele exorta os presbíteros para que eles pastoreiem, para que eles cuidem do rebanho. E a expressão do versículo 3 é essa: como exemplos para o rebanho. Lembra que a gente ensina pelo exemplo? Se você vir o seu pastor falar, ele está falando até coisa bíblica, mas ele não está sendo exemplo, ele também perde a sua autoridade. Isso não significa que o pastor vai ser infalível no que ele ensina. Se eu falar aqui, por exemplo, sobre criação de filhos, minha filha tem 7 anos, o meu outro filho tem 1. Eu não tenho experiência para falar sobre como é que você lida com um adolescente. O que eu tenho? Eu tenho lições bíblicas que eu posso ensinar e dizer: a Bíblia assim o diz, mas eu estou sujeito a falhar quando minha filha atingir 13, 14 anos. Deus permita que eu consiga cumprir aquilo que está escrito. Pastor, presbítero, não é infalível, não é uma classe superior de crente, mas é alguém que a igreja deve olhar e procurar imitar. Em 1 Tessalonicenses 5, se você olhar naquele texto, o texto vai dizer o seguinte: eles lideram no Senhor. De novo, não é a partir da cabeça deles, é na instrução, na admoestação da palavra de Deus. A mesma coisa em Hebreus 13, o autor fala para os seus leitores para que eles lembrem dos seus líderes que lhes ensinaram o quê? A palavra de Deus. E aí ele fala: imitem a fé deles. Versículo 7. Se você ainda não está convencido, as 2 cartas de Paulo a Timóteo e Tito, elas estão cheias dessa exortação ao que os presbíteros ensinem a igreja de maneira fiel. Quer ver? Pega a sua Bíblia e agora nós vamos passear por esses 3 livros: 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Quer ver? Se você olhar, por exemplo, no capítulo 1, você vai ver que Paulo ele instrui Timóteo a cuidar que certas pessoas, estão entrando na igreja e estão ensinando de maneira imprópria. Então, se você olhar os versículos 3 e 4, aí está falando disso. O ensino dele, ao contrário, versículo 5, tem que ser o quê? Tem que ser pautado pela palavra de Deus. É alguém que é um líder amoroso, que tem boa consciência e tem uma fé sincera. Se você olha no capítulo 3, já falamos, a qualificação dos presbíteros, que não é ensinada, não é esperada de todo cristão, tirando o ser neófito, mas é ele se apto a ensinar.
Isso é particular do presbítero. Tá? Capítulo 4. Timóteo, a partir disso, como eu acabei de ler para vocês, ele tem que se dedicar à leitura, à exortação, ensino público, versículo 13. Ele deve ordenar, deve ensinar, versículo 11. Ele deve atentar para a sua própria vida e para a doutrina, porque isso vai salvar tanto a ele quanto aos que ouvem, versículo 16. Aí no capítulo 5, Paulo vai afirmar que o presbítero, o pastor, ele lidera, ele pastoreia, e se ele faz isso de forma a se afadigar, ele é merecedor de dobrar os honorários, versículo 17. Capítulo 6 de 1 Timóteo, os presbíteros devem ensinar a sã doutrina, versículos 3 e 4. Olha para 2 Timóteo, capítulo 1 de novo. Paulo fala para ele se apegar ao padrão da sã doutrina que ele ouviu de Paulo, versículo 13 do capítulo 1. Capítulo 2, o que Timóteo ouviu de Paulo, ele deveria passar isso a homens fiéis, replicar isso. É isso que diz no versículo 2. Olha lá, o que de minha parte ouviste através de testemunhos fiéis, isso mesmo transmite. Não é para ficar com você, Timóteo, é para você fomentar isso, inclusive para quê? Para que novos presbíteros surjam no meio da congregação. Presbíteros, pastores, isso é no plural, não é no singular. Ele também tinha que ser diligente no ensino correto da palavra. Olha o versículo 15. Procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso aqui é uma palavra direta para Timóteo, primariamente. Tá? Ele tinha que evitar essas conversas inúteis. Olha o versículo 16. Evita igualmente falatórios inúteis, profanos, piada que não agrada a Deus. Nem piada que você transmite no WhatsApp. Deixa eu fazer uma adenda aqui, eu não consigo me controlar, desculpa. Deus fez homem e mulher, e Deus tem a aversão quando a sua imagem ou a sua semelhança são coisas iguais, tá? Não é imagem e semelhança, é imagem ou semelhança. Duas palavras para falar a mesma coisa, tá? Quando a sua imagem ela é pervertida através de relações entre pessoas do mesmo sexo, Deus abomina isso, assim como Ele abomina o pecado. Mas aqui falando desse tipo de coisa, por quê? E que uma palavra especialmente para os homens, a gente gosta de fazer piada com aquilo que Deus odeia. Ainda que seja um negocinho engraçado, do time de futebol do outro, não é algo que Deus abomina? Não faça. Não faça. E repreenda em amor o seu irmão que assim faz. Volta. Evita conversas inúteis. Evita falatórios profanos, tá bom? Ele deveria evitar isso. Capítulo 3, capítulo famoso, Paulo está exortando a Timóteo a permanecer nas coisas que ele aprendeu, nas coisas que ele tem convicção, versículo 14, a olhar para as Escrituras, porque elas são, lembra? Elas são proveitosas para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, versículo 16. E aí finalmente o capítulo 4, também famoso, ele começa ordenando Timóteo a fazer o quê? Prega a palavra, insta, corrige, repreende, exorta, encoraje. Da sua cabeça? Não, com toda a paciência e doutrina. É daí que vem a autoridade. Mas eu não estou satisfeito, eu vou para Tito. Continua aí. Se você olhar no capítulo 1 de Tito, Paulo falou para Tito que ele deixou em Creta homens para colocar a igreja em ordem. Versículo 5, se você olhar, eu te deixei em Creta para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse o quê? Presbíteros, plural. E esses presbíteros têm que ser homens que se apegam firmemente à mensagem fiel, como foi ensinada.
sã doutrina, repreendendo aqueles que se opõem à sã doutrina. Isso está lá no versículo 9. Aí se você vai para o capítulo 2, Tito tem que ensinar de acordo com a sã doutrina e ser modelo. Está lá no versículo 1, ó. Tu, porém, eu gosto dessa expressão da revista atualizada, fala o que convém à sã doutrina. Você não está livre para pregar suas ideias, Tito. Prega a Bíblia. Ele vai falar a mesma coisa no versículo 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. E ele fala, no ensino, mostra integridade e reverência. E aí ele fala no 15, eu gosto desse versículo também, ele fala assim, é isso que você tem que ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Da onde que vem essa autoridade? Da Escritura. Paulo, ele usa em 1 Timóteo 5 vezes a expressão sã doutrina, e ele usa essa mesma expressão 5 vezes em Tito. Sã doutrina é livre de erro, doutrina correta, livre de corrupção. A autoridade do presbítero está inevitavelmente ligada à correção e à fidelidade bíblica dos seus ensinamentos. Se tem um homem que sobe no púlpito e começa a pregar história, especulações, ideias, conceitos, fica pregando a Veja de segunda passada, ou chega a ensinar de forma proposital aquilo que é enganoso, isso é demoníaco, esse homem tem que ser silenciado por quem? Pela congregação. Eu vejo hoje em dia, eu não me aguento, eu tenho que fazer mais uma nota de rodapé. Muitos pregadores que se dizem defensores da sã doutrina, né? Só que a gente que lê o texto bíblico, sai do texto, não volta mais para o texto, começa a fazer malabarismos para falar o que eles querem. Paulo, ele fala para Tito ensinar o que está de acordo, ou a NVT usa uma expressão interessante, aquilo que reflete a sã doutrina. O pregador, ele não apenas tem que ler o texto, ele tem que explicar o texto, ele tem que interpretar o texto e dar o seu significado. Ah, isso é coisa do Novo Testamento? Não, isso já no Antigo Testamento era feito. Neemias capítulo 8, você vai ver Esdras fazendo isso. Então, o que significa falar, encorajar, repreender com toda a autoridade, como Paulo falou para Tito em Tito 2,15? No mínimo, significa que a pessoa fala com a autoridade, porque essa autoridade é inerente à sua mensagem que provém da palavra de Deus. Também significa que Tito, como diz Calvino, deveria reivindicar a autoridade a respeito de si mesmo à medida que ele ensina essas coisas. Ou seja, um presbítero que ensina fielmente a palavra de Deus, ele tem autoridade tanto porque a autoridade está na palavra, como também no ofício, à medida que o ofício está estabelecido em cima da palavra de Deus. De novo, isso não significa que o presbítero nunca erra. Por favor, só a Bíblia é inerrante, o presbítero não. Mas isso significa que Deus estabeleceu o presbítero para interpretar, explicar e aplicar a palavra de Deus de maneira singular na igreja. E o presbítero só tem autoridade se a sua doutrina ela é sã. Sua autoridade está integralmente ligada à Escritura. Eu vou repetir isso para você sair daqui com isso frisado na sua mente. Ele não tem autoridade para ensinar nada que vá além da palavra de Deus. Tudo bem? Segundo subponto aí, letra B, desse oitavo ponto que eu estou dizendo, que eu estou explicando, que o presbítero, ele é responsável por reunir e proteger o rebanho. Ligado à autoridade de ensinar, está a autoridade de reunir o rebanho, de proteger o rebanho. E essa é uma das principais condenações que Deus vai levantar
contra maus pastores desde o Antigo Testamento. É o fato deles, ao invés de ajuntarem o rebanho, eles dispersam. Rebanho é esse que Deus um dia vai reunir. Mas se você olhar, por exemplo, lá em Jeremias, capítulo 50, dá uma olhada em Jeremias, capítulo 50, você vai ver o versículo 6, que vai dizer o seguinte: meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as descaminharam e as fizeram perambular pelos montes, elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram do seu próprio curral. Deus está falando, vocês erraram. Jeremias 23, versículo 1: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Jesus é o bom pastor cuja voz as ovelhas ouvem e seguem. Ele ajunta para si as ovelhas, ele protege, ele conhece as ovelhas pelo nome, ele deixa as 99 para buscar a que se perdeu, ele não perde nenhuma das ovelhas que o Pai deu. E qual que é o trabalho de um presbítero? É de ser um pastor assistente ao Supremo Pastor. A gente tem que relembrar de novo aquilo que Paulo fala lá em Atos 20:28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo designou vocês como bispos. Ou aquilo que Pedro falou: pastoreiem o rebanho de Deus que está ao cuidado de vocês, e façam isso com desejo de servir. E ele termina essa passagem muito legal falando: e quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O que isso significa, gente? Que os presbíteros vão dar contas a Deus de cada ovelha que Deus colocou para que eles pastoreassem. De novo, o texto lá de Hebreus 13:17 é claro: obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles, porque eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Você acha que o trabalho do pastorado é fácil? O seu pastor, ele vai dar contas a Deus. O seu presbítero vai dar contas a Deus da sua vida individualmente. Por isso, pastores aqui presentes, presbíteros aqui presentes, se você não conhece bem as suas ovelhas, cuidado. Não queira crescer o seu hall de membros sem ter certeza de que vocês conhecem as suas ovelhas. E a você que aspira, eu sei que tem alguns aqui que aspiram a ser pastores, presbíteros, ou talvez você está para se tornar um. Lembre que esse não é apenas um ofício nobre, como diz 1 Timóteo 3:1, mas é de muita responsabilidade. Já que você decorou 1 Timóteo 3:1, decora Atos 20:28 e decora Hebreus 13:17. Escreve isso, coloca isso na sua Bíblia, põe um post-it lá para você lembrar que é uma baita responsabilidade. Você, membro de igreja, ore pelos seus pastores, pelos seus presbíteros, porque é um fardo pesado. Esse processo de pastoreio vai ficar mais fácil se existem presbíteros na igreja. E aqui vai uma sugestão bem humilde para vocês, pastores, presbíteros: cuidem do processo de recebimento de membros. Não deleguem isso a outras pessoas. Como é que eu vou saber quantas pessoas são, quem são? Tem um sisteminha interessante que a gente aprendeu, que é muito, muito legal. É um diretor, eu não estou com ele aqui, eu tirei da minha Bíblia, esqueci. Tenha um diretório de membros. Alguns de vocês têm aí, fácil? Não. Tem um diretório de membros. Pega um A4, dobra cada página, cada meio A4, coloca lá umas 3 colunas, 2 colunas, uma foto de cada membro, nome, endereço, telefone, sei lá, algumas informações, mas que tenha a foto. E use esse diretório em primeiro lugar, não para, eu esqueci o telefone da pessoa, não. É para você abrir esse diretório todos os dias e orar por uma página, talvez 2,
olhando para o rosto da pessoa. Isso não deve ser uma tarefa só do seu pastor, mas o seu pastor ele tem que fazer isso. Mas você que é membro, peça ao diretório desse também e ore pelos seus irmãos. Isso é uma prática boa. Gasta um tempo, desliga o seu celular, manda uma mensagem, pega o telefone da pessoa e fala assim: olha, acabei de orar por você. Tem alguma coisa específica que eu posso orar, talvez de forma mais intencional? Você não sabe bem o que você vai fazer ao simples mandar uma mensagem de WhatsApp. E como eu falei de manhã, se a pessoa responder, vai lá, para o que você está fazendo e ora, tá? Não fala assim: ah, vou orar, e aí você esquece. Não, ora na hora, tá bom? Mas voltando aqui, vocês percebem como é que as Escrituras concedem a autoridade aos presbíteros? Ficou claro? Essa autoridade pastoral, ela não tem que ser abusiva. Eu tenho que falar isso, especialmente nos dias de hoje, que é o que acontece quando um pastor, um presbítero, ele vai além da Escritura. Tá? Eu falei um pouco da autoridade do presbítero estar ligado à Escritura. Paulo diz que ele tem que ensinar essa doutrina, e quando ele vai além da Escritura, ele perde essa autoridade. Então, o abuso de autoridade, que talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez você já tenha experimentado em outra igreja que você passou, espero que não, tá? É tudo aquilo que vai além da Escritura e amarra você nisso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui, tá? Não pode beber álcool. É isso que a Bíblia fala? A Bíblia não diz que não pode. O que a Bíblia proíbe? Embriaguez. Agora, a Bíblia proíbe o álcool? Sim, se você sabe que tem um irmão do seu lado que vai ficar escandalizado. Deu para entender a diferença? Não dá para um pastor simplesmente, talvez ele tenha, eu já tive uma experiência dessa, eu estava falando para pastores e líderes num retiro, e eu falei sobre esse exemplo, e tinha um pastor lá que ele sofreu com alcoolismo, e ele tinha piamente na mente dele que era pecado, porque ele passou por isso. Foi interessante depois poder conversar com esse irmão, ouvir a história dele, e é assim que ele ensina, ou estava ensinando. Aí eu conversei com ele, falei: pastor, eu entendo o que você passou, e que bom que Deus te livrou. Ainda assim, a gente não pode ir além do que a Bíblia fala, mas você pode ser incisivo e falar: irmãos, cuidado, é viciante, pode afundar você, assim como outras coisas são. Ou já vi pastor falando assim: ah, não pode ouvir música do mundo. Eu vou jogar fora, por exemplo, uma 9ª Sinfonia de Beethoven, que mostra a imagem de Deus implantada na mente daquele ser humano brilhante. Quando você olha não só as capacidades musicais, mas matemáticas dele ao bolar uma sinfonia, você consegue perceber como a imagem de Deus é rica para produzir algo tão belo, ainda que não tenha a palavra Senhor eu te louvo, ou o Senhor é o Rei do universo, mas aquilo sim glorifica a Deus. Tem dificuldade de perceber isso? Vai ler Eclesiastes. Agora, é diferente de você pegar uma música dessas que se ouve nesses bailes por aí hoje, e que declaradamente afrontam a Deus com as suas letras, e eu diria que nem músicas são tão ruim que é. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com a maneira que a gente transmite uma ordem bíblica. É uma ordem, então transmita como uma ordem. Tá? É claro que o pastor, o presbítero, ele quer ver a sua igreja tomando decisões sábias, mas o pastor tem que manter a distinção clara em mente entre questões de sabedoria e questões de princípio bíblico. Por exemplo, um jovem me perguntou se ele deveria ficar no seu trabalho, porque estava entrando um chefe novo que talvez o colocasse numa posição onde ele tivesse que mentir. Fora o fato de que aquele chefe não tinha uma boa reputação, tá? Isso podia até afetar a reputação daquele jovem. Bom, eu falei para ele: eu penso que seja sábio
talvez você pedir para mudar de setor, e se isso for negado, talvez você pedir demissão. Mas eu tive que tomar muito cuidado para falar para ele: você não tem que fazer isso, mas talvez seja prudente em um determinado momento você fazer isso. Olha, eu orei por ele conseguiu mudar de setor e continua na empresa. Mas eu não posso dizer: você tem que fazer isso. Eu não tenho essa autoridade, a Bíblia não me manda fazer isso. Por fim, para a gente encerrar, quantos presbíteros uma igreja tem que ter? Gente, esse número não está na Bíblia. Um dos papéis de um grupo de presbíteros é treinar, é levantar outros presbíteros de dentro da congregação. Se um presbítero é um exemplo para o rebanho que ele pastoreia, automaticamente outros vão enxergar isso nele. E aí, você que é pastor, você que é presbítero, comece a trabalhar na vida desse jovem. Ajude, dê oportunidade. De novo, o presbítero não é uma classe acima, tá? Mas é um ofício que Deus designou. E nem todos foram chamados para isso. Nem todos, por exemplo, são aptos para ensinar. Tem uns que exalam o serviço. Todos devemos servir, mas tem uns que é natural. Esse livro aqui, ele fala justamente disso. Eu lembro que tinha um homem que a gente estava considerando, nós como grupo de presbíteros, aquela pessoa. E aí o que eu fiz? Eu falei para ele: fulano, lê isso aqui. Ele leu o livro e comunicou para nós presbíteros: gente, eu sou um diácono, eu não sou um presbítero. Esse livro ajudou ele a pensar sobre isso. Quem é pastor aqui de igreja? Levanta a mão. Quem é pastor há mais tempo? Há quanto tempo o senhor pastoreia? 25 anos. Ganhou? Então, eu quero te dar esse livro aqui, que é um presente, para que você use. Depois que você terminar de ler, pega o contato daquele pastor e empreste esse livro para ele, se ele não tiver comprado. Porque ele vai falar justamente, dentre outras coisas, esse livro vai falar justamente sobre isso. Quanto mais presbíteros, à luz de 1 Timóteo 3 e Tito 1, melhor. Você vai tirar o fardo das costas do seu pastor, e você vai poder ter mais presbíteros que pastoreiam você. Quanto menos presbíteros uma igreja tem, mais o fardo do pastor aumenta e menos pastoreio você como membro vai receber. O presbítero, o pastor, tem que ser aquele que vai demonstrar para um novo presbítero, aquele que ele está olhando, vendo: olha, eu acho que aquele jovem tem esse potencial. Ou talvez aquele irmão que chegou, que é mais velho, mas eu vejo que ele tem as qualidades, as características de um presbítero. O que você, pastor, presbítero, vai fazer? Vai lá, chama ele, caminha junto com ele, coloca um martelo, coloca o serrote na mão dele, coloca as ferramentas na mão dele e vai ajudar. Foi o texto que a gente hoje estava tratando lá, que alguma irmã aqui perguntou lá, de Efésios 4. Lembra? Que ele designou alguns para pastores e mestres, como fim de quê? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem faz o trabalho do ministério e edifica o corpo? São os santos, são os membros. Como? A partir dos presbíteros que vão ensiná-los. Você já viu algum, não sei se vocês já viram, futebol americano? O futebol brasileiro tem isso também. Não tem só um técnico, tem um que é o líder, mas você tem um treinador de goleiro, você tem um preparador físico, você tem um massagista, você tem uma equipe para cuidar daquele time. Essa é a ideia de um pastoreio plural. A gente não tem que aceitar todo mundo como presbítero. Por isso a lista de 1 Timóteo 3 e Tito 1 existe. Mas quanto mais homens, à luz de 1 Timóteo 3 e Tito 1, uma igreja tiver, melhor ela vai ser pastoreada, essa igreja vai ser solidificada. Tá bom? Alguns livros para vocês lerem sobre esse assunto. De novo, gente, uma palestra aqui de
1 hora é pouco para falar sobre esse assunto, mas 9 Marcas de uma Igreja Saudável é um livro, tá? Esse livro é fácil de você encontrar. Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis, esse é um ótimo livro também para você procurar. Tem um outro livro chamado Igreja Intencional, tá? Também um bom livro para você ler a esse respeito. Esse livro que eu dei para o pastor, esqueci o seu nome. Edmilson, tá? Tanto o livro de presbíteros quanto o livro de diáconos, tá? Os dois aí são muito bons. Tem um outro livro chamado Pastoreando a Igreja de Deus, também é muito bom, tá? Eu sei que eu toquei na superfície aqui, mas eu espero que sirva de incentivo para que vocês juntos, como igreja, persigam esse modelo bíblico de pastoreio para o bem de vocês como igrejas locais. Amém? Querido Deus, muito obrigado